Iniciamos a análise fraca comigo, Eduardo. Vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o Bola Pip para fazer análise sobre o nosso Flamengo no dia de hoje. Vamos à primeira notícia. Ayrton Lucas é desejado por Fiorentina State Rangers. Ayrton Lucas vem sendo soltado. Eu tinha visto notícia que o Santos também tinha interesse nele. É um lateral que tem muita potência, muita velocidade. É um jogador que acho que encaixaria muito bem no futebol italiano, Fiorentina. Mas vamos ver as circunstâncias. Se é possível sair do Ayrton Lucas, será que o Flamengo vai atrás de outro jogador? Vai pedir o retorno do Vina? E será que na base não tem nenhum jogador que supra essa saída do Ayrton Lucas? Não? São perguntas que ficam. É mais o trabalho da diretoria. Se o Flamengo sair, vai ganhar um bom dinheiro, vai conseguir ir atrás de outro lateral. Eu creio que no mercado tá boas opções, mas vamos esperar. Nesse período agora chove proposta, mas o que chega realmente são poucas mesmo. Então é muita fração e pouco dinheiro que chega. Então eu creio que Ayrton Lucas já está no Flamengo por um tempo. Já chegou ao seu alto nível, que foi chegar na seleção brasileira, porém decaiu um pouco, não consegue se firmar em titular. Veio o Felipe Luiz, ele sumiu o lugar de Felipe Luiz, chegou o Alexandre, colocou ele no banco e ele não consegue se firmar na lateral esquerda do Flamengo já está há bastante tempo. Nós temos o exemplo do Léo Pereira, que também teve dificuldade no seu início, mas depois cresceu e hoje está na seleção brasileira. Então há sempre caminhos para o jogador. O Ayrton Lucas pode ser um grande jogador como o Léo Pereira, ou pode sair e for aquele jogador sempre de transição que nunca se firmou. Vamos esperar para ver nesse período até agosto ali. Vai chover propostas para jogadores do Flamengo e aí é trabalho da diretoria segurar ou vender a vir trazer um novo jogador para o setor. Vamos esperar para ver o que acontece. Flamengo recebe proposta milionária por Emerson Royal da Premier League. O Aston Villa quer oferecer 9 milhões de euros pelo Emerson Royal. Não sei, foi o que o Flamengo pagou para trazer ele da última vez. Trazer ele para o Flamengo tem que tomar muito cuidado com esse negócio de comprar e vender. Tem que sempre ressarcir o dinheiro, como foi o caso do Alcaraz. O Flamengo gastou um dinheiro e conseguiu de volta esse dinheiro. Então o Flamengo tem que sempre fazer esse trabalho. Emerson Royal para mim está numa crescida, ele está se adaptando ao Flamengo ali. Se você pegar o exemplo do Varela, que também chegou no Flamengo, demorou a se adaptar e na última Libertadores para mim foi um dos melhores jogadores em campo. Então é algo que o Flamengo tem que sempre estar estudando, principalmente com o seu técnico. E ver se na base o Daniel Salles, que hoje é o atual lateral direito, que já pode ser um substituto para o Emerson Royal. Tem também o Gustavo, entre outros jogadores na lateral direita, na base, que eu tenho que estar pronto para suprir uma possível saída de um jogador como o Emerson Royal. Isso aí também é muito treinador, que ele deixa para a equipe, como já foi falado no início do ano, tanto pelo presidente como pelo Poto. Também quer renovar a idade deixar o time mais novo, com jogadores com idade mais novas. Então pode ser um momento de tanto vender Ayrton Lucas como o Emerson Royal, para que possa trazer os laterais mais jovens ou apostar na base. Vamos esperar. Isso aí um trabalho, acho que tem que ser uma conversa muito interna entre presidente, diretor e o treinador, para ver qual peças que deve ficar no Flamengo ou que peças tem que sair do Flamengo. Léo Pereira pode ser titular na seleção brasileira? A notícia diz que Léo Pereira vem ganhando, chamando atenção nos treinos.
Eu vejo assim, em relação a Gabriel Magalhães, que hoje é o titular, ele tem boas saídas de jogo, mas eu creio que Gabriel Magalhães está evoluindo a cada partida. A primeira partida, eu acho que todos os jogadores ficaram muito nervosos da seleção brasileira. No segundo jogo, encontrou o futebol, apesar de alguns jogadores ainda estar com nível um pouquinho baixo. Eu daria outra oportunidade ao Gabriel Magalhães. Mas Léo Pereira, no que eu vejo em cerco, ele tem uma melhor saída de jogo, é mais rápido. Aí depende muito do que o treinador pensa e vê. Aí fica muito a critério do Ancelotti. Eu não sou daquele que mexe aí no time, não. Acho que o time tá encaixado, acho que precisa ajustar algumas coisas, mas acho que tem time base já para disputar a Copa do Mundo. Carrascal segue no banco da Colômbia e Flamengo temem queda no mercado. Meio rubro-negro voltou a ser opção entre os reservas da Colômbia, o cenário reduz expectativa de proposta europeia. Carrascal é um jogador que tá, sei lá, tá difícil de adaptar. Eu no início, quando o Flamengo pegou o Carrascal, eu não achei uma opção muito boa, achei um jogador que não me saltou os olhos, mas tem muita qualidade, muita técnica, pode ser evoluir. Tem um caso do Léo Pereira, Popek, Pucar, Vaela, que foram jogadores que estiveram no Flamengo e aos poucos foram elevando seu nível. Tendo aquilo que o Flamengo pede do jogador. Então acho que o Carrascal também pode entrar nessa turma que estão ali no Flamengo e vai crescendo jogo a jogo. Então vamos esperar o que vai acontecer. Acho que o Flamengo também não vai desmontar o time todo. São 3 jogadores aí perto do que parece ser vendido, mas eu creio que é muito difícil o Flamengo vender ter tantos jogadores do mesmo elenco. Vamos para mais notícia. Flamengo avança por atacante argentino. Atacante de 23 anos vive boa fase no futebol argentino e surge como um dos alvos rubro-negro para a próxima janela. É o Davi Romeu, um atacante muito bom. Vi os jogos dele. Tem idade boa, 23 anos. Sabe fazer pivô, luta bastante. Tem explosão muscular em velocidade. Para mim fica no critério adaptação. Não sei se vai ser o jogador que vai vir vai adaptar. Nós sabemos que tem um Pedro ali titular absoluto, então tem um cara que vai ter que buscar pela posição. Não sei se isso vai fazer bem a ele, se ele está preparado para esse desafio de ser reserva nesse primeiro momento do Pedro. Aí depois, jogando, ter a concorrência. Eu vou dizer, assim como nas outras propostas do Ayrton Lucas, do Royal e do Carrascal, eu creio que o Flamengo tem que achar opções na base. Acho que a base tem que subir e o Flamengo trazer só uma grande contratação para aquela posição onde o treinador vê que é mais falha. Então, eu não creio que o Flamengo vai ser um pacotão de jogador. Vamos para mais notícia, também envolve contratações. Torcida do Flamengo pede contratação de Facundo Medina. Jogador da seleção argentina, vem muito bem na Copa do Mundo e é pedido pela nação nas redes sociais. É um jogador que é zagueiro, lateral esquerdo, poderia ser uma boa opção ali para a saída do Ayrton Lucas. Mas acho que o Flamengo vai encher o time de gringos. Acho que o Flamengo tem outras saídas e não acredito que o Flamengo vai no mercado e vai trazer um caminhão, vários jogadores do Flamengo. Deve ir preciso. E eu tô achando que o Flamengo vai ser só uma grande contratação e espero o Flamengo apostar mais na base. O Flamengo coloca muito jogador aonde vai surgir uma promessa se tem muito jogador de alto nível. Então o Flamengo tem que saber muito bem dosar essa questão
dosar essa questão de dar espaço para os atletas da base, senão traz muitos jogadores e as jovens promessas acabam saindo para outros clubes, aonde, qual é o caso do Richarlison Rios, saiu com a Anitta, depois jogou o Palmeiras, e quem lucrou com a venda do Richarlison Rios foi o Palmeiras. Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Mais notícia, a Arrascaeta tem que arriscar a jogar o Bahia versus Espanha, opinião de Lugano. Com uma lesão muscular na panturrilha, a Arrascaeta não ficou disponível nas 2 primeiras rodadas da Copa do Mundo. Isso aí depende muito do que ele apresentar no treinamento. Eu creio, se ele tiver condição de jogo, eu colocaria o Arrascaeta. Acho que é um jogador que muda a cara do Uruguai, mas o Uruguai me decepcionou. Assisti esse último jogo, não tinha assistido o primeiro jogo, mas o sistema defensivo do Uruguai sempre chamou atenção. É um time de muita pegada, de uma marcação muito forte. Achei um Uruguai meio meio sonso ali no sistema defensivo, meio perdido. Então me desanimou. Acho que mesmo se ele passar de fase, creio que não vai muito longe. Eu tinha uma reputação do Uruguai com um poder de marcação defensivo muito mais forte. Achei um time que tem muita brecha, não tem um time lá bem organizado defensivamente, apesar de ter jogadores excelentes, mas eu não vi uma cara de time de seleção, algo assim não me convenceu no Uruguai. Então eu creio que não vai muito longe. Vamos para mais notícias aqui. Esse tempo muito interessante para finalizar. Saúl sela pacto com Jardim e fica no banco espanhol. Já chegou a ser importante para o Flamengo logo quando chegou, mas agora sofre para se adaptar ao futebol brasileiro após cirurgia. Eu creio que é um processo natural. É um jogador que acho que está tentando ser primeiro volante. Eu gostei muito daquele jogo do Paris Saint-Germain, quando ele fez duplo com o De La Cruz. Acho que ficou um meio campo mais solto, os volantes mais soltos, né? Todos os jogos você pode usar os dois, mas dependendo do jogo, se colocar Saúl e De La Cruz jogando, eu creio que a qualidade de jogo, principalmente de time pequeno que joga retrancado, ter esses dois volantes com toque de bola, ajuda demais o Flamengo na construção da jogada. Vamos ver mais alguma notícia, acho que essa aqui é interessante. Al Ahly entra na disputa por Thiago Amado e complica o plano do Flamengo. Acho que o Flamengo não vai atrás de tantos clínicos. Acho que é um jogador que, se o Flamengo tivesse para contratar, já teria trago. Acho que o Flamengo, quando entra atrás de um jogador, entra forte. E depende muito do jogador vir para o Flamengo. Leonardo Jardim pede a Flá buscar substituto para Jorginho. Eu creio que na base tem jogadores que substituem, faz essa substituição do Jorginho, não na qualidade dele, mas com crescimento ali. O Jean Lucas voltando do Benfica, acho que vai muito bem esse papel. Tem o Pablo, tem o Felipe Luiz, volantes da base, que tem uma qualidade enorme. E é o que eu falei antes, o Flamengo tem que dar espaço para que os jogadores saiam da base para o profissional. Não adianta ter um time só contratar se você não consegue revelar. Acho que o Flamengo consegue sim. Jardim mostra que tem qualidade para isso. Vamos para as duas últimas. O Flamengo não deve renovar com o Cebolinha e Creme monitora a situação. O Cebolinha vem deixando claro que não quer continuar no Flamengo. Falou depois do título carioca, me espantou. O jogador falar aberto, e ele falou que no final do ano não ia renovar. É um jogador que tem uma qualidade, mas aquele negócio, a camisa do Flamengo não fecha todo mundo. Não caiu bem nele, fez bons jogos, fez naquele 6-1 contra o Vasco. Ele jogou demais, mas não conseguiu manter seu nível alto.
Então é uma pena. Eu acreditava no Cebolinha no Flamengo, mas infelizmente tudo diz que não deu certo Cebolinha no Flamengo. E a última, para fechar, De La Cruz Teçapava após o empate do Uruguai versus Cabo Verde. Eu achei que o treinador temorou, acho que quando estava 2-1, o Cucaia De La Cruz, que tem a qualidade de passe e melhor do que ele, e o time colocou ele no final ali já no desespero. De La Cruz para mim tem muita qualidade, até aquela falta que o Valverde bateu, acho que quem deveria ter batido a falta seria o De La Cruz, tinha mais qualidade do que o Valverde que meteu uma pancada, acho que ali é mais jeito do que forte. Então essa análise foi comigo, Eduardo. Usei o Bola FIP, entre lá, tem as matérias, leia, tenha sua opinião, faça sua própria análise e até amanhã falando mais um pouco sobre o nosso Flamengo.